Maria Fernanda Costa. Eu sou de Belo Horizonte, a minha família é de Belo Horizonte. Eu nasci no bairro Coqueiros e depois, quando eu tinha 6 anos, meus pais se divorciaram. E aí eu fui morar em Contagem, onde eu moro até hoje. Então, eu conheci o professor Moraes por meio das minhas amigas do balé, que elas conheceram a escola antes, e aí eu queria ficar perto delas. Aí eu dei o meu jeitinho, né, de vir pra cá. Mesmo que as minhas tias estivessem estudado aqui antes, elas fizeram o primeiro ano todo aqui, mas eu não conhecia a escola. Aí eu conheci a partir das minhas amigas mesmo. Uma delas é Maria Eduarda Salvador e a outra é Gabriela Abelha. A gente estava conversando no WhatsApp e aí elas comentaram que iriam estudar aqui. E eu fiquei muito animada porque eu pensei, é a oportunidade de a gente ficar junto, já que elas saíram do balé onde eu faço, na verdade. E aí eu queria muito ficar perto delas, aí a gente conversou bastante sobre, elas me contaram sobre a estrutura da escola, porque uma delas já estudava aqui. Aí foi assim que eu conheci, assim que eu desejei vir pra cá. A minha mãe ficou bem feliz e ela gosta bastante da escola. Ela gostou da ideia porque ela já tinha ouvido falar muito bem da escola, então ela gostou bastante da ideia, então ela começou a pesquisar bastante sobre a escola, veio aqui saber como que eu podia ser matriculada, essas coisas. Em 2022, minha madrinha veio me trazer, porque ela estava preocupada como eu me sentiria, estar no ensino médio, mas pessoalmente estava muito tranquila, eu estava muito tranquila. Eu estava com um pouco de medo, né, porque conhecer gente nova. Só que as minhas amigas, quando eu cheguei aqui na rua, elas já estavam na porta me esperando. Aí foi, muito mais tranquilo pra mim, eu me senti muito mais acolhida no momento. Só que aí quando eu vi que eu tava em sala, completamente diferente delas, eu comecei a ficar meio desesperada. Mas foi isso, assim, foi um dia bem tranquilo, eu achei que ia ser bem pior, porque eu sou bem pessimista, mas foi muito legal o dia até. Eu lembro bem do meu primeiro dia de aula aqui no Moraes. Engraçado, porque eu entrei pra ficar com elas e as duas saíram. Uma passou no IF, né, IFMG, Instituto Federal. Ela só ficou o primeiro ano comigo, já saiu. E a outra, quando eu cheguei aqui, ela já estava no segundo ano do ensino médio. Então, quando eu estava no primeiro, eu já estava no segundo. E quando eu entrei no segundo, ela já estava no terceiro saindo. Então, no final, a gente nem ficou tão juntas assim. Mas o tempo que a gente passou junto foi muito marcante, foi muito legal mesmo. Eu participei do festival de dança. Do primeiro ano eu não quis dançar, porque eu não lembro por que exatamente, eu acho que eu fiquei com vergonha mesmo. E eu acho que as pessoas da minha sala não sabiam que eu dançava, porque eu não comentava muito, não conversava muito no primeiro ano. Aí no segundo ano, eu participei do festival de dança, eu dancei e eu ajudei a montar a coreografia. Foi o tema, acho que era Ela Dança Eu Danço. Foi Ela Dança Eu Danço. E a gente fez uma coreografia que tinha um pouco de balé e um pouco não, né? A maioria, hip hop. Então foi bem desafiador construir essa coreografia, porque eu não tinha muito acesso. Acesso sim, né? Acesso até que eu tinha, mas eu não tinha muita prática no hip hop. Então foi desafiador. E no show de talentos esse ano eu não participei, não quis participar. Fiquei com vergonha. No primeiro ano, aconteceu aqui na escola mesmo, no pátio. Ano passado aconteceu na PUC e, nossa, foi muito legal esse dia, de verdade, eu fiquei muito feliz. Enfim, a apresentação não deu muito certo por conta do cenário, deu alguns probleminhas no cenário, mas a apresentação em si, a coreografia deu muito certo, foi muito legal, as pessoas gostaram muito e foi muito divertido escutar as pessoas falando sobre o que elas acharam da coreografia, porque eu não estava dando muita coisa pra coreografia, porque eu não conhecia muito sobre hip hop e sobre, enfim, a história em geral do filme, porque eu não conhecia o filme. E ver as pessoas falando muito bem da coreografia, os professores vindo falar, parabenizar a gente pela coreografia em si, foi muito bom, foi um dia muito legal. Eu lembro muito bem do dia também, eu gostei muito. Eu lembro que a professora Daniele falou bastante, mas ela já tinha visto, várias vezes a coreografia. Eu lembro da Luana. Eu lembro acho que a Débora também veio falar com a gente. O professor de artes, ele falou muito bem, o Nelson. O que me passa agora eu acho que o professor de português também veio falar com a gente, o Leonardo. Mas eu não lembro exatamente. Mas acho que o que passa assim na minha cabeça
são eles que eu lembro, assim. Eu acho que principalmente a questão de convívio em sociedade. Eu acho que estar no ensino médio é sinônimo de aprender a viver em sociedade, em conjunto. Porque no fundamental a gente aprende, claro, mas é uma coisa muito mais... Como eu posso... Não é ingênua, mas é uma coisa muito mais da infância, sabe? A gente tá mais ali pra brincar, conversar, passar tempo. No ensino médio não, é tipo um test drive da sociedade em si. Então eu acho que eu vou levar isso daqui. Eu acho... Sim, eu tô com duas na cabeça. Uma que era aquela tia da merenda, que ela contou aquela piada que eu custei entender. Fiquei um tempão ali pensando e rindo, porque tava tão engraçada ela falando, eu nem tinha entendido. Comecei a rir. Ela e a cantora, que eu esqueci dela, Aline Calisto, perdão. Eu achei a história dela muito engraçada e, tipo, eu fiquei prestando atenção mesmo, sabe? Foi um que eu fiquei, nossa, interessante. É porque eu gosto de ver você entrevistando. É interessante, porque quando eu fico olhando, quando eu tô no áudio, eu fico olhando pra você entrevistando. Tá bom, as pessoas que estão falando aqui, enfim, são o centro de tudo nesse projeto. Mas eu acho tão interessante ver você, como você presta atenção, pega os detalhes da conversa e transforma em outras perguntas. Eu achei isso muito interessante. Aí eu ficava prestando atenção. Eu achava muito interessante. Por isso. Se for te entrevistar, não vai dar. Eu sou péssima. Se o Gabriel cantar comigo, eu canto. Se o Gabriel cantar comigo, eu canto. Vem, Gabriel, por favor. Por favor, Gabriel. Aproveita que eu tive coragem de cantar na frente de muita gente. Ai, agora minha coragem já passou. Por favor, se você cantar comigo, eu canto. Não dá pra mim dançar, eu tô de calça. Ela vai cantar você. Nossa, é pior que eu vim todos os dias de calça leg. Hoje que eu vim de calça jeans. Nossa, presos no pecado. Não. Tá bom, vou te entrevistar. Ai, mas o que eu te pergunto? Você vai ter que aumentar aqui, ó. Vem cá. Não. Não. Quem vota em... Não. Sabe dançar? Levanta a mão. É melhor você ser entrevistado. Então vamos entrevistar melhor. Vamos De entrevistar frente com com a Maria Gabi. É Maria Gabi o nome dela? Ah, não, agora eu fiquei curiosa. Eu vou fazer uma pergunta que agora eu comecei a pensar. Como que foi a sua época de escola? A minha época de escola? No ensino médio, pra ser mais específica. No ensino médio, eu estudei numa escola pública também. Era como se fosse o IF hoje, só que lá chamava Escola Técnica. Hoje chama IF, numa cidade chamada Ouro Preto, que eu sou de uma cidade que chama Mariana. E foi muito legal, por um lado, porque lá a gente estudava o dia inteiro. Começava às 7 horas da manhã, terminava às 5 horas da tarde. Só que eu morava numa cidade e lá era uma outra cidade. E você não tinha portaria. Você podia assistir a aula, sair da aula, matar a aula, o problema era seu. Então isso foi muito legal. Eu matei a aula pra caramba, eu jogava bola o tempo inteiro. Não façam isso, crianças. Pois é. No final o que aconteceu? Tomou bomba. Tomei bomba. Ah, Tomei bomba. plot twist. Eu tomei bomba numa matéria que chamava desenho técnico, era desenhar e eu tomei Minha amiga bomba. faz isso. Pois é. Você fez o quê no ensino técnico? Chamava computação na época. Quando Hoje tinha seria começando, desculpa, não era computação, era informática que chamava. Tá. E eu tomei bomba Aí você no fez desenho. prova, tipo, pra tentar entrar no... Lá tinha vestibular, porque era uma escola, como o professor Moraes, que era, você lembra, vocês viram, escutou muita gente falou que era concorrido para entrar, ficava na fila. Lá tinha que fazer vestibular, igual deve ser no IF aqui, não sei. E eu tive que estudar muito, eu tive que fazer cursinho para conseguir entrar, porque eu também vinha de uma escola pública na minha cidade, chamava Escola Estadual Gomes Freire. E a gente estudou muito e eu consegui passar. E eu lembro que meu pai ficou muito feliz, porque meu pai formou em Ouro Preto também. Nossa, Então, legal. foi legal. Só que aí no final ele ficou muito triste porque eu tomei Tomou bomba. Mas aí lá, tipo, tem... como que fala? Tem, tipo, limite pra bomba, né? Como assim?
Tipo, você pode tomar 3 bombas lá. Uma coisa É assim, tipo né? isso. Se você tomar 2 bombas, Essa você é tem. uma só. Eu só tomei uma, porque aí depois meu pai foi transferido para Belo Horizonte e eu vim pra cá. Ah, você sabe. Olha, aí eu passei. Aí eu fiz na verdade eu tomei bomba, aí eu repeti o ano lá, passei, aí só que eu vim pra cá. E como que você entrou nesse mundo do jornalismo? Porque na verdade meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sonhava em ser jogador de futebol. Só que eu era muito, muito, muito ruim. Então, eu pensei assim, qual é o único jeito de eu ficar perto de um jogador de futebol, já que eu não vou poder ser jogador de futebol? Pensou? Eu ia ser o jornalista que ia entrevistar o jogador. E por isso eu fiz jornalismo. Só que eu nunca entrevistei um jogador quando eu comecei no jornalismo. Mas era por isso que eu fiz jornalismo. É quebrou a expectativa, né? Mas no final eu acabei entrevistando alguns jogadores. Mas quando você descobriu isso, que você ia fazer jornalismo? Eu acho que, na verdade, tem uma influência muito forte da minha mãe. Porque a minha mãe, ela me ensinou muito a gostar de ler. E ela fazia a gente escrever também. Então, o ler e escrever é uma coisa muito importante para o jornalista. Porque a gente só escreve bem se a gente lê muito. E eu lia muito. E eu gostava de escrever. Então, assim, além da história de querer ficar perto de um jogador de futebol, era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu gostava de escrever e gostava de ler. E eu sabia que para ser jornalista tinha que ter essas duas coisas. Então, por isso, eu também quis fazer jornalismo. Tem mais pergunta, não? Tá bom? Acabou. Posso sair? Pode. Se retire de minha tenda.